E aí, tudo na paz? Existe uma curiosidade generalizada sobre os nomes dos anjos nas diferentes religiões e culturas. Mas será que os anjos têm nomes? Eles possuem personalidades e características que os definem? Confira nesse vídeo as respostas para essa e muitas outras perguntas sobre os anjos à luz da Bíblia. Meu nome é Anderson Silva e seja muito bem-vindo a mais uma reflexão e fé. Como sabemos, há muita especulação sobre esse tema, mas a Bíblia Sagrada é uma única fonte de informação que merece total confiança e nos dá a resposta necessária às dúvidas que temos acerca dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são seres espirituais criados por Deus para servir ao Senhor. Eles são ministros da providência divina, atuando conforme a vontade e o governo de Deus. A palavra anjo tem sua origem no latim angelus, que por sua vez se originou do grego angelos, que traduzido significa mensageiro. A Bíblia não fala exatamente sobre características ou personalidades dos anjos. Através das evidências pode-se subentender que eles foram criados diversificados uns dos outros, com alto nível de inteligência, força e livre-arbítrio. O fato de alguns anjos terem escolhido desobedecer a Deus, caindo na sua própria condição original, confirma que eles não são automatizados e têm livre-arbítrio. Eles escolhem obedecer, servir a Deus através de uma decisão individual, com amor e felicidade ao servir ao Criador, ao Pai Celestial. Nos diferentes relatos bíblicos vemos que os anjos ocupam posições diferentes, exercem funções distintas, mas sempre com o mesmo objetivo: glorificar a Deus em louvor, reverência e obediência constante. Anjos mencionados na Bíblia. A Bíblia fala essencialmente de dois nomes de anjos, Miguel e Gabriel, mas denomina outros grupos angelicais, descrevendo suas funções e características, como por exemplo, anjos santos, anjos ímpios que não conservaram seu estado original e anjos eleitos para ministrarem diante de Deus. Com base nisso, nós vamos falar sobre algumas classes e tipos de anjos, começando pelos querubins. Há várias menções sobre esse tipo de anjo na Bíblia. Anjos querubins são tipos de guardas celestiais em constante exaltação ao Rei da Glória. São anjos destinados a glorificar a Deus perante o seu trono, defendendo a sua santidade. Aparecem registros desses seres no Jardim do Éden, no tabernáculo como figura sobre a Arca da Aliança, no templo e na descida de Deus à terra. Serafins são uma classe de anjos bastante aproximada das dos querubins. Aparecem somente em Isaías 6, glorificando Deus e preparando o profeta Isaías para se aproximar de forma apropriada de Deus. Principados, potestades, tronos e domínios. Essa é a classe de anjos que ocupam lugares de autoridade entre os seres angelicais, da ideia de certa hierarquia entre os seres celestiais, com funções como chefes ou príncipes de anjos. Temos também anjos descritos pela função que desempenham. Vamos começar falando sobre o anjo do Senhor. Veja só, há pelo menos 60 ocorrências que mostram de forma especial essa descrição em comparação a outras aparições de anjos comuns. Anjos adoradores. Esses seres celestiais celebram louvores a Deus pelo seu esplendor e grandeza constantemente.
Em toda a Bíblia há diversas menções e referências sobre a adoração contínua que os anjos expressam a Deus, mas de forma geral, em todas as suas funções ou tarefas, no fim, todos glorificam a Deus através de sua obediência, temor e exaltação. Anjos vigilantes, anjos que guardam e protegem. Esses são anjos ordenados por Deus a protegerem uma pessoa, lugar ou povo. Daniel menciona ter visto um sentinela, um anjo que estava vigiando. A primeira menção aparece no relato da queda, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e são expulsos do jardim do Éden. Deus então colocou querubins e uma espada resplandecente para guardar o caminho para a árvore da vida. Exércitos dos céus. Não se sabe a quantidade exata de anjos existentes, mas sabemos que são milhares e milhões que compõem o exército celestial. Apocalipse 5:11, numa ocasião em que o profeta Eliseu estava cercado pelo exército sírio, seu servo teve medo. Então, o profeta orou pedindo que Deus lhe mostrasse que maior era o exército que estava com eles que os dos inimigos. Esses seres, além de guerreiros, parecem também servir como conselheiros divinos numa extensa família de anjos do Senhor no céu. Seres viventes. Em Ezequiel 1 e Apocalipse 4 aparecem outras espécies de seres celestiais conhecidos como seres viventes. Estes seres tinham asas e rosto com aparência de homem, leão, boi e águia. Estavam ao redor do trono, manifestando a majestade e a glória de Deus em movimento como relâmpagos e em adoração constante. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O anjo das águas. Este anjo é descrito na visão futura acerca do fim. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, mencionou que ouviu o anjo que tinha autoridade sobre as águas adorar a Deus por sua justiça, depois que foi derramada a taça da ira de Deus sobre as águas. Anjo de fogo. Este anjo também é mencionado em Apocalipse. No relato é dito sobre um anjo que tem autoridade sobre o fogo, que fala ao Filho do Homem sobre a colheita da terra. Os 7 anjos que exerceram juízo final de Deus. Estes são os anjos que irão tocar suas trombetas e derramar as taças da ira de Deus no juízo final. A descrição detalhada da ação desses anjos aparece no livro de Apocalipse. Há um paralelo entre as imagens descritas no toque da trombeta e no derramar das 7 taças da ira de Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os anjos do Senhor. Lembrando que tudo que foi dito aqui é com base no que diz a Bíblia, certo? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!